Oi, pessoal, tudo bem? Começa agora mais um Futuro Talks, o programa em que eu recebo as pessoas que pensam, trabalham e fazem a saúde no nosso país. Meu nome é Natália Cuminali, eu sou jornalista especializada em saúde e CEO do Futuro da Saúde. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante para o setor da saúde, que é a gestão. Qual que é o papel da gestão nesse cenário tão desafiador da saúde que a gente está vivendo nesse momento? E agora, antes de eu apresentar o meu convidado, eu não posso esquecer de falar para vocês assinarem o canal e ativarem todas as notificações. O Futuro Talks tem apoio do Grupo Fleury. Agora sim, eu vou falar para vocês um pouco sobre o meu convidado. Ele é economista especializado em administração de recursos humanos, hospitalar e negócios da saúde e mestre em administração de empresas. Ele tem mais de 3 décadas de história na saúde. Já atuou como vice-presidente administrativo do Hospital das Clínicas de Porto Alegre e como gerente de recursos humanos no Hospital Mãe de Deus, também em Porto Alegre. Por 8 anos, esteve à frente do Hospital Moinhos de Vento, onde chegou a ocupar o cargo de superintendente executivo. No início de 2016, assumiu a direção executiva do Hospital Sírio-Libanês e depois foi assessor da presidência da Central Nacional Unimed. Em 2020, pouco antes da maior pandemia da nossa história, ele foi convidado para ser o CEO do HCor. Bom, acho que vocês já imaginam quem é. Eu queria dar as boas-vindas para o Fernando Torelli. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Natália. É um prazer estar aqui conversando com você. Desde já te parabenizo pelo trabalho que você está fazendo. Acho que é muito importante ter uma pauta de saúde, mas uma pauta com profundidade, né? Eu acho que esse trabalho você está trazendo e isso é muito importante para uma sociedade que está começando a sair de uma pandemia, né? A gente tem que entender o que está acontecendo e principalmente o que vai acontecer nos próximos anos da saúde, né? Então, você já me deu o gancho para a minha primeira pergunta. Primeiro, eu queria de novo agradecer você aqui, Torelli, e acho que a gente vai ter essa oportunidade de se aprofundar em vários dos aspectos do que está acontecendo na saúde. O momento é crítico para o setor da saúde, como você sabe melhor do que ninguém, e é um tema que a gente aborda com bastante frequência aqui no Futuro Talks e nas nossas matérias no Futuro da Saúde. Só que agora, mais do que a gente ter o diagnóstico da situação, que a gente sabe que é crítica, a pergunta é: e agora? O que tem que ser feito para minimizar o impacto dessa crise? Eu acho que primeiro a gente tem que entender um pouquinho com mais profundidade o que a gente está vivendo, né? Se você lembrar 2019, se discutia no Brasil se o problema da saúde pública era gestão ou era recursos. Uhum. O outro problema é que os prontos-socorros estavam lotados e você tinha fila de espera para cirurgias, fila de espera para consultas especializadas. Aí veio 2020 e começou a vir notícias da Itália e dos Estados Unidos de um vírus respiratório, né, e todo mundo ficou muito apavorado. E lá por fevereiro e março chegou no Brasil. E aí todo mundo foi para dentro de casa, né? O pessoal da saúde foi para a linha de batalha, sem saber muito bem qual era o equipamento de proteção que ia usar. Os pacientes eletivos cirúrgicos desapareceram, né? No HCor, em 2020, nós tivemos uma queda de receita de 60 milhões, simplesmente porque estava todo com medo de chegar no hospital. Aí vem 2021, e aí você tem a expectativa de sair da pandemia, e aí você começa a descobrir as variantes da Covid. 2021, a variante P1, que chegou a matar 6 mil pessoas em um dia no Brasil. E foi mais uma catástrofe, foi a grande catástrofe sanitária, a Covid foi em 2021. Aí vem 2022 e vem a esperança de que a gente pudesse voltar para a normalidade, né? Aí vem uma variante chamada Omicron, que lotou os hospitais, todo mundo pegou Omicron, né? Mas o paciente de alta complexidade desapareceu, porque o hospital estava lotado com um paciente com vírus respiratório. Então, se você olhar, nós estamos em 2023 e vamos comparar com que ano? 22 não dá, 21 não dá, 20 não dá e 19 faz bastante tempo, né? E 2023, a gente acorda o ano com o maior sinistro das operadoras de plano de saúde. Hoje o sinistro está próximo a 90%, e aí você tem que colocar mais, em média, 6% de despesa comercial e de despesa mais 6% de despesa administrativa. Então as operadoras estão com prejuízo operacional e ano passado tiveram mais de 11 bi.
E o que que acontece? Pior do que você não ter dinheiro é quem te paga não ter dinheiro, Hum. né? Então começa uma estratégia de aumento, ampliação de prazo de pagamento, eh, o relacionamento começa a ficar mais tenso, não, os reajustes inflacionários nas tabelas dos hospitais começam a diminuir e você tem o custo do dinheiro com a taxa Selic muito alta, você tem a inflação de alguns itens, então você tem aumento de custos e você tem uma dificuldade de receita. Então nós estamos vivendo o ano da eficiência, né? Nós estamos vivendo, eu brinco que é o ano da saúde baseado em eficiência, não em evidência somente, né? O que significa que nós temos que criar um novo sistema de saúde. E aí você pergunta, mas como fazer isso, né? O nosso modelo de saúde na área de saúde suplementar, você dá um cartão de um plano de saúde e a pessoa pode fazer um exame na segunda, um outro exame na quarta. Não tem mais como nós manter esse modelo da maneira como está. Nós temos que ter produtos que façam gerenciamento do cuidado, que invista na promoção, que invista na prevenção, que a gente comece a saber com mais clareza os indicadores de desfecho e de eficiência da rede hospitalar. Então, é um novo sistema de saúde que vai ter que ser construído e o que vai ter que mudar é o modelo de cuidado do paciente, né? Porque nós evoluímos muito em mudança de modelo de financiamento, mas não adianta você ter um sistema diferente de remuneração se o cuidado continua. Muitas pessoas, o seu médico é o médico do pronto-socorro. Nós vamos ter que retomar, cada um ter o seu clínico, cada um, como no SUS, cada um tem que ter seu médico de família. Só que o seu clínico ele tem que conversar com o especialista quando você precisa de um especialista. Então é o cuidado coordenado, é um novo modelo, o atual é insustentável, né? E esse novo modelo a gente sabe como fazer, só que a grande discussão é por que que a gente não faz, né? E na minha visão a gente não faz porque hoje o sistema remunera a doença e não remunera a saúde, né? Ou seja, todo o sistema se move pela doença. Nós temos que começar a construir produtos e modelos que remunerem o sistema para manter você com saúde, né? Alguém que ligue para você e diga assim, você está tomando a medicação corretamente e você com saúde, você vai manter o sistema mais também saudável do ponto de vista econômico. Perfeito. Acho que só da sua primeira resposta a gente pode desdobrar ela em toda a nossa entrevista aqui, né, Torelli? Mas eu queria voltar um pouquinho atrás. Antes da gente falar do modelo de cuidado, esse ponto que você trouxe, né? O ano da saúde baseada em eficiência. Sim. Pensando nesse ano da saúde baseada em eficiência e todo esse cenário que você traçou muito bem, o que aconteceu em 19, 20, 21, 22, a esperança que não aconteceu, 23, crise grave. E aí? Modelo tem que mudar o modelo de cuidado, está muito claro e a gente vai falar ainda sobre isso, mas tem uma ação aguda aqui para lidar com o problema agora. O que tem que ser feito para lidar com o problema agora? Tem saída? A área da saúde, ela tem, eu tenho feito muitas palestras e digo para as pessoas que eu tenho uma única boa notícia, de que eu vou contar só no final da palestra. Porque você começa a mostrar tudo que está acontecendo e realmente é preocupante, mas a boa notícia é que o sistema de saúde é ineficiente. Ele tem desperdício, ele tem oportunidade de fazer uma revolução na cadeia de suprimentos, com o processo de compras e planejamento, que consiga trazer uma redução de custo para os hospitais. Você tem questão de sinergia que você pode ter da estrutura. Só que isso é uma outra competência. Você tem que entrar no chão de fábrica, né, na beira do leito, e você tem que fazer a revisão de todos os processos e entender onde é que está o desperdício. A boa notícia é que esse ano você não tem opção. E não ter opção também é uma boa notícia, porque você vai ter que fazer um choque de eficiência na sua organização. Você tem que olhar quantos níveis hierárquicos tem na estrutura. Se você não tem estruturas que não estão colaborando, isso gerando ineficiência. Muitos hospitais hoje têm um grave problema do processo do ciclo de receita, desde elaborar conta, enviar conta para o convênio, ter os contratos atualizados, e aí tu perde caixa nesse processo. Então existe um mundo que nem todo mundo gosta, né? Porque todo mundo gosta de ser estratégico, falar da saúde 4.0, da medicina baseada em valor, porque é muito mais legal falar sobre isso, né? Só que agora existe um problema que você não pode deixar o caixa virar o CEO da companhia. Porque quando o caixa vira o CEO, as decisões são burras.
né? Então você começa a ver organizações fazendo redução linear de quadro. Isso tudo vai precarizar o atendimento aos pacientes. Então é hora de você entrar para dentro da sua organização e encontrar nela as ineficiências e resolver rapidamente. Porque se você der um choque de eficiência na sua organização, você vai conseguir minimizar todos os impactos de 2023. E tem uma coisa que eu estava dizendo, porque quando tem um ano ruim, o ano seguinte, imagina, você tem uma operadora que não reajustou a tabela, ou que aplicou um desconto, ou que mudou o prazo de pagamento. Isso faz o ano ser ruim. No ano seguinte, você anualiza tudo que aconteceu no ano ruim vezes 12. Então, um ano ruim é sempre precedido de um ano pior, né? Então, assim, nós temos que começar agora a pensar como é que a gente salva 2024, né? E aí não tem alternativa. Ou você vai dar um choque de eficiência na sua organização. Por exemplo, o Brasil tem grandes redes hospitalares. Será que a sinergia entre todos os hospitais das redes estão sendo bem potencializadas, né? Então, a área da saúde tem muita coisa. A indústria da saúde é uma indústria que não está consolidada nos seus processos de gestão, né? A indústria da saúde, muitas organizações são organizações filantrópicas, onde você não tem a figura do dono, que exige performance todos os dias, né? Então, a indústria da saúde, ela vai passar por uma curva de aprendizado, ela vai ter um choque de eficiência por um único motivo, que é a falta absoluta de opção, né? E a partir daí ela vai acordar melhor do ponto de vista de eficiência. Se junto com isso a gente mudar o modelo de cuidado no médio prazo, a gente vai retomar a sustentabilidade. Porque o risco hoje é a perda da sustentabilidade. Em 2014, nós tínhamos 50 milhões de brasileiros com plano de saúde. Quase uma década depois, a gente imaginou que ia ter 60 ou 70 milhões. A gente continua com 50. Só que dentro dos 50 versus os 50 de 2014, aumentou 6, 7 milhões os beneficiários de planos de saúde verticais de baixo custo. Então, assim, não é que nós estamos iguais, não. Houve um downgrade de riqueza e isso é muito preocupante. O que vai acontecer na próxima década? Até porque o sistema público que atende o restante da população brasileira, ele também está com problema. Então, se as pessoas saírem da saúde suplementar, vão encontrar um SUS com pronto-socorro lotado, fila de espera. Eu adoraria que a imprensa que noticiava todo dia o número de casos de Covid, o número de óbitos, noticiasse todo dia o número de brasileiros que estão na fila de espera para uma cirurgia, o número de brasileiros que estão na fila de espera para uma consulta especializada, porque as pessoas estão esperando uma cirurgia oncológica e quando chegam para operar, não dá mais para operar. Então é uma catástrofe sanitária e que a gente, por não ser Covid, a gente não dá a mesma importância. E essa catástrofe pode piorar muito se a gente não encontrar as alternativas para o sistema. E pensando agora nessa questão especificamente de o sistema de saúde é ineficiente, essa é uma percepção de todas as pessoas que estão dentro do sistema de saúde? Porque a minha impressão é que muitas vezes as pessoas falam, não, aqui no meu hospital ou aqui na minha organização eu trabalho eficiência. Ou seja, tem como melhorar? Eu acho que aquele que diz que o seu hospital é 100% eficiente é porque ele não conhece realmente a sua estrutura. Aquele que diz que o seu plano de saúde é 100% eficiente é porque ele não conhece a sua estrutura. Você está vendo na mídia toda a propaganda que está sendo realizada pelas operadoras sobre o processo de reembolso, né? As operadoras criaram um fast track para o reembolso, para reembolsar em 48 horas, e hoje é a maior causa de fraude, né? Porque era um problema demandado da sociedade, mas virou um problema contrário, né? Você focou no atendimento ao cliente e criou um sistema super mega ágil e que foi utilizado para criar uma super fraude, que hoje se você olhar a narrativa pública das operadoras, o reembolso é a pauta principal, né? Mas por quê? Não parece é estranho você imaginar que um processo que é totalmente regulado e organizado virou uma super fraude, né? E por que virou uma super fraude? Porque o processo era ineficiente, né? Então, eu tenho nos congressos da ANAP, tem palestrantes internacionais que dizem que nos Estados Unidos o nível de ineficiência é 30%, né? Ou por cuidados desnecessários, né? Ou por processos dentro da própria instituição. Porque tem uma outra questão. Você
e quem está nos assistindo, certamente eu pergunto, você tem no seu celular toda a sua vida financeira, mas você não tem a sua vida de saúde no celular. E se você, neste momento, precisar ir para o pronto-socorro, o que você vai levar para o médico lá do pronto-socorro que não te conhece sobre toda a tua vida de saúde? Só Você, carteirinha lá. você vai levar a carteirinha do plano e talvez você leve o aplicativo do Fleury, dos exames ou do hospital que você vai. Só que assim, o médico tem 30 minutos para fazer o teu diagnóstico e ele não pode ficar comparando bases, né? E tu ainda vai dizer para ele que em casa tu tem um lugar cheio de exames antigos, né? Então, assim, olha a ineficiência desse processo, né? Aí o que o médico do pronto-socorro faz? Ele pede 40 exames, porque ele tem 30 minutos para dizer se você está com uma doença grave ou menos grave. Tudo isso é ineficiência do processo. Tudo isso é ineficiência do processo. Então, o sistema é ineficiente, as organizações são ineficientes, e a gente tem que entender que dizer que é ineficiente, reconhecer a ineficiência não é demérito. Nós somos uma indústria que está em processo de amadurecimento dos níveis de competência das grandes indústrias. Então, reconhecer a ineficiência é o primeiro passo para que você tenha um plano que efetivamente busque trazer ganhos dentro de todos os processos, né? E não depende exclusivamente, mas entendo que tem um papel muito importante, que é a tecnologia. A tecnologia vai ajudar a diminuir a ineficiência. É, Mas tem outras coisas aí. tem um outro problema, muitos hospitais, a gente informatizou os hospitais e hoje o técnico de enfermagem diz que demora mais tempo para ele confirmar uma medicação do que no tempo que era no papel, né? Então, assim, nós temos os hospitais informatizados, isso é muito importante, que você consegue criar barreiras de segurança. Então, você vai dar um medicamento para um paciente, se você tiver uma tripla checagem sistêmica, a hora da medicação você confirma aquele paciente, aquele remédio, naquele horário, daquele profissional, tudo como barreira sistêmica, e com isso tu consegue reduzir erro de medicação, né, de uma forma muito importante. Então, a tecnologia, ela é extremamente importante e ela vai nos dar cada vez mais um choque de eficiência nas nossas. Mas por trás disso tem uma questão. Qual segmento que, com toda a incorporação de tecnológica, não reduziu gente? Hospital, né? Você adquire milhões em equipamentos, em sistemas e cada vez contrata mais pessoas. Porque o nosso negócio é cuidar de gente. E gente é cuidada por gente. E a variabilidade entre os casos é muito grande. E o paciente de um hospital, ele não quer só um tratamento. Ele quer empatia, ele quer acolhimento, ele quer conforto. E a família, a gente fala do paciente, né? Lá no hospital a gente usa o conceito da experiência humana, que é o paciente, a família e o colaborador. Porque também é gente cuidando de gente. Todo mundo acorda e vai trabalhar. Os nossos 3.000 trabalhadores, eles acordam e vão para um hospital para cuidar de pessoas doentes e de famílias preocupadas com o ente querido que está doente. Então, a emoção está no nosso negócio, né? Então, o hospital é gente cuidando de gente. Por mais tecnologia que tenha, a gente não reduziu um colaborador dentro da estrutura. Hoje, se vai numa cidade do interior, o grande empregador é o hospital. Porque todas as outras indústrias foram automatizadas. O banco, tu entra e fala com máquina, a fábrica de automóveis são os robôs. Aí tu vai numa cidade do interior, num hospital pequeno, de 100 leitos, tem 300 profissionais trabalhando lá dentro. Então, a tecnologia é importante, mas a gente ainda não descobriu, e eu acho que a gente nunca vai descobrir, e isso é muito bom, uma forma de cuidar das pessoas sem ser cuidado por pessoas. É interessante seu ponto, porque ele vem um pouco nesse universo de chat GPT, de inteligência artificial, o que vai acontecer agora, cirurgia robótica, 5G, e as pessoas pensando, e alguns estudos, né, Torelli, já mostraram que o chat GPT, em alguns contextos, teve uma relação mais empática com o paciente do que o próprio Sim. médico. Então, assim, sempre surgem esses debates, né, no setor da saúde, de até que ponto vai haver ou não essa substituição, né? Você tinha no passado, né, antes de tudo isso, e eu vivi, eu brinco assim, eu vivi a era que não existia internet, Uhum. mas eu vivi a era que não tinha computador.
né? Eu trabalhei no primeiro computador do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, a gente sabe o que é viver sem computador, sem internet. E você acessava o conhecimento naquela época de uma forma completamente diferente. Hoje, você acessa a internet, você tem bases com todos os artigos científicos que você tem acesso real time. Hoje você chega para fazer, o médico chega para fazer um procedimento, ele no próprio sistema já desce a base inteira do que ele tem que saber. Com o ChatGPT ele vai ter dizendo o que recomendaria fazer. Inclusive tem uma discussão bem interessante, porque tu nunca vai tirar a decisão médica ou a decisão do enfermeiro do procedimento, né? Só que você vai ter uma inteligência artificial dizendo faça isso, né? E tu vai ter que estar muito bem informado e muito competente para fazer o certo, porque nenhuma base de inteligência artificial te dá 100% de certeza que tem que fazer. E no nossa indústria, o erro da segunda não é corrigido na terça. E o erro pode ser 1%, mas para quem errou, que é o paciente, é 100%. Então, existe essa grande revolução. O conhecimento está se tornando uma commodity, porque tu aperta um botão e tem todo ele, né, à disposição, mas por trás tem alguém que saiba interpretar o conhecimento, né, e alguém que saiba fazer. Né? Então, é uma revolução. Né? Como a gente viveu a revolução do computador, a revolução da internet. Aí depois, quando surgiu o Google, que tu colocava no Google lá uma questão e vinha todas as respostas. Então, assim, a gente já viveu todas essas Foi da Barça transformações. para o Google, né? Não, a gente, no passado, tudo que tu queria ter quando tu estava na faculdade era uma Barça para poder acessar lá, e era bonito fazer aquilo, né? Uhum. Aí veio a internet, veio o Google, veio as plataformas. Se tu olhar nós já estamos vivendo inteligência artificial há muito tempo, né? Agora ela está interpretando tudo e vai fazer uma recomendação. Eu acho que agora é o pior momento, porque eu tenho que estar muito bem preparado para fazer um procedimento em desacordo à recomendação da inteligência artificial. Então, a indução ao erro de todo esse processo, ele pode gerar um problema. Então, o profissional vai ter que estar muito melhor formado para utilizar tudo isso. Mas a decisão na hora de fazer, na hora da verdade, né, a decisão é do profissional de saúde, é do médico, é do enfermeiro, e não poderá ser de ninguém. Porque o paciente que ele está atendendo, ele é um paciente único. Ele é um paciente que tem doenças pré-existentes, que tem comorbidades. Então, assim, ele não vai poder perguntar para nenhuma inteligência artificial como tratar a Natália. Ele vai perguntar como tu trata a doença da Natália. Né? Mas a variabilidade disso é muito grande. E a hora da verdade é a decisão do profissional. Então, assim, quem tem mais idade já viu várias transformações. Aí surgiu o robô, né? Aí tu compra o robô, que é muito caro, e contrata mais 10 pessoas que sabem operar o robô e não substitui ninguém. Então, a área da saúde ela tem custos, o que as operadoras dizem, né? Credencia um novo prestador e não diminui nos anteriores. Então, você tem custos crescentes cumulativos, né? E ainda tem a revolução etária, que, para mim, essa é a grande revolução da nossa geração e do Brasil, e ela vai mudar radicalmente o Sistema Único de Saúde e o Sistema de Saúde Suplementar. E, para mim, esse sinistro que a gente está vivendo hoje, esse gasto, está relacionado à revolução etária que o nosso país está vivendo. Então vamos falar sobre a revolução etária. Acho que é o caso de já entrar um pouco nessa questão, porque você trouxe logo no começo da conversa, né, a importância de mudar o modelo de cuidado. E pensar no modelo de cuidado justamente porque é esse cenário de crise que você bem trouxe no início da conversa. Agora, considerando a revolução etária, né, e esse registro que a gente teve recente do censo, e que de fato a gente vai ter as pessoas envelhecendo mais, e menos gente jovem, né? menos pessoas nascendo, o que vai acontecer com o setor da saúde, que é muito, principalmente a saúde suplementar, que é muito baseada no mutualismo, né? Sim, sim. O que vai acontecer, como que a saúde precisa se transformar, e eu não sei se de fato você vê essa perspectiva positiva mesmo. Primeiro, poucas pessoas sabem que o Brasil tem um pacto geracional. Né? Hoje o plano de saúde poderia ser muito mais barato do que é para o jovem, porque o jovem paga um valor a mais para que o plano de saúde do idoso,
que é caro, não fosse mais caro do que é. Então a gente tem um pacto geracional que é pela maneira como a pirâmide etária no Brasil está estabelecida. Em 1970, na Copa do Mundo do México, a música que todo mundo lembra era 90 milhões em ação para frente, Brasil salve a seleção, né? No tricampeonato no México, porque nós éramos 90 milhões de brasileiros. Isso em 1970. Quando você vai para 2005, você tem 180 milhões de brasileiros. Então o Brasil é um dos países do mundo que mais rapidamente dobrou a população. Então a nossa geração ela é responsável por uma revolução sanitária que dobrou a população do país. Isso se deu pelos hospitais de imigrantes, pelos hospitais filantrópicos, pelos hospitais religiosos, pelas faculdades de formação, pelos médicos, pela tecnologia. Só que tem um problema. Nós gastamos per capita ano em saúde $1.500. E os países que têm a pirâmide etária que nós vamos ter gastam de 5 a 7 mil dólares per capita ano. Porque a conta e o gasto em saúde de um idoso é muito maior. Se não fosse só isso, existe uma outra informação que é a população 60 a mais. Né? A população 60 a mais na França levou 140 anos para dobrar de tamanho, no Reino Unido 80. O Brasil de 2010 a 2035, em 25 anos, ele vai dobrar a população 60 a mais. Se você for no HCOR agora, mais de 65% de quem está internado agora tem mais de 60 anos. E essa população vai dobrar de tamanho, tendo o Brasil a riqueza de $1.500 para ter cuidado da pirâmide etária dos países desenvolvidos que gastam de 5 a 7 mil dólares. Só que tem um problema. Quem convive e que com a graça de Deus consegue conviver com seus avós, com seus bisavós, sabe que muitas vezes esse paciente ele tem que ter um cuidado adicional. Tem a figura do cuidador, tem a figura do gasto, das comorbidades. Então é uma outra indústria, né? Mas é uma indústria que a gente tem que cuidar, porque se nós deixarmos eles indo ao médico quando eles têm um problema agudo, que é o que a gente faz, é insustentável. Nós vamos ver um colapso sanitário no Brasil. Então nós temos um programa no HCOR onde a gente faz o acompanhamento de 117 idosos cardiopatas. A gente liga para eles. Todo mês tem uma visita ao hospital. A gente verifica se eles estão tomando remédio para hipertensão, para diabetes, como é que está o acompanhamento de saúde mental, se eles estão tomando todas as vacinas. A gente faz os exames necessários. A redução do gasto destes pacientes, dessa amostra na operadora, supera 40% do sinistro. Porque é muito simples. Se a gente cuidar da saúde, é melhor para o paciente, é melhor para a operadora. Aí tu vai dizer, pô, mas o hospital Está deixando de ganhar. está deixando de ganhar. Não, esses pacientes foram fidelizados ao hospital e o faturamento deles aumentou. Porque a gente vai viver da utopia de ganhar dinheiro com a saúde e não sobreviver da doença. Porque se a gente não fizer essa transformação, a gente simplesmente não vai ter como pagar a conta. O que acontece com uma família quando tem em casa que tem que botar cuidador 24/7? É um custo. Enorme. Só quem consegue fazer isso é a população que vive num extrato social completamente diferenciado. Né? Não é a situação da população em geral. Então, existe uma outra indústria da saúde, que é a indústria do cuidado do paciente idoso, que ele não pode ser cuidado da maneira como a gente cuida hoje. Né? Tem que ser completamente diferente, sabe-se como fazer, só que no mundo capitalista existe uma frase que o incentivo incentiva. Se você só será remunerado pela doença, que incentivo você tem para criar grandes programas de promoção e prevenção? Em Portugal, quando um paciente que é atendido numa unidade de atenção primária, ele interna num hospital, o médico recebe um SMS, porque lá eles não usam o WhatsApp, dizendo assim, o seu paciente da atenção primária vai fazer um procedimento no hospital para que o médico da atenção primária converse com o médico do hospital. Sequência do cuidado, né? Aqui no Brasil, que você tem atenção primária no SUS,
O médico da atenção primária não conversa com o médico do hospital. Então você tem o médico de atenção primária, depois tem a fila e depois você chega no hospital. E um não conversa com o outro. Então assim, não dá para ser assim quando você tem um paciente que tem toda uma história de saúde, né? E na saúde suplementar, então, a desintegração do sistema é maior ainda. Então nós vamos vão surgir novos produtos que vão usar plataformas digitais, que vão integrar dados e que nós vamos trabalhar preditivamente, preventivamente, para que a gente consiga que as pessoas tenham mais saúde por mais tempo e por um custo menor. E lembrar que essa população que está chegando nos 60 a mais, da qual eu ainda não represento, mas estou quase ali para representar, não é a população dos meus filhos, que estão preocupados com a alimentação, que vão na academia, que são bem informados. É uma população que se alimentou mal. É uma população que não fuma hoje, mas fumou, né? É uma população que tem sobrepeso. Então, a saúde é algo cumulativo. Não adianta eu acordar hoje e dizer que hoje eu vou cuidar da minha saúde, eu tenho que recuperar o que eu não fiz durante muito tempo, né? Então, acho que é um novo sistema de saúde que vai surgir no Brasil, simplesmente porque nós vamos dobrar a população 60 a mais de 2010 a 2035. E está chegando, daqui a pouco a gente vai acordar, né? Nós já estamos falando 2030, né? Lembrando que a minha geração, o auge foi o ano do que aconteceu no ano 2000. Né? E agora nós estamos falando em 2030. Sim. Né? Então, realmente uma transformação. Aurélio, eu queria voltar no incentiva. E essa discussão dessa mudança desse novo sistema de saúde que você trouxe aqui. Pensando que, para mudar de verdade, todo o sistema de saúde precisa se orquestrar e ir para um caminho diferente do que é hoje. E você trouxe ali o exemplo, né, desse acompanhamento com 100 e poucos pacientes no HCOR e essa redução de 40% do sinistro. A pergunta é, hoje, o quanto todos os players do setor estão dispostos a começar e, na verdade, colocar em prática esse tipo de diálogo? Ou seja, dá para conversar com as operadoras ou com outros players? Há uma troca para que isso aconteça? Eu acho que a pandemia também nos ensinou a ser muito mais solidários, né? Nós enfrentamos a pandemia trocando informações entre os hospitais real time e conversando com as operadoras todos os dias, porque nós tínhamos que saber como é que nós íamos fazer todo esse processo. Então isso nos aproximou de uma forma como não existia anteriormente. Estabeleceu relações de confiança, né? Eu brinco assim, tem alguns fornecedores e algumas operadoras que nos apoiaram tanto durante a pandemia que eu não vou esquecer pro resto da minha vida. Porque naquele momento o apoio... Teve uma operadora que ligou para o hospital e disse assim, Torelli, eu sei que vocês estão sem pacientes, mas se precisar que a gente faça um adiantamento, eu olhei e disse assim, gente, realmente a espécie humana ainda tem esperança. Tem esperança. O ruim é que eu também não vou esquecer quem não nos apoiou, né? Então, esse é um problema. E a gente isso criou uma relação onde tem espaço sim para conversar. Tem um problema que está todo mundo focado no curto prazo. Todo mundo está querendo saber como é que vai pagar a janta hoje, né? O jantar. Então, isso é ruim, né? Porque está todo mundo com uma pauta muito de curto prazo. No meu ponto de vista, com o envelhecimento rápido da população, tudo que nós fizermos não vai resolver se a gente não criar novos modelos de incentivo e novos modelos de cuidado, né? A gente tem que gastar tempo com uma agenda de curto prazo, mas tem que colocar uma agenda de médio e longo prazo também dentro dessa estrutura, né? Espaço tem, iniciativas também tem, algumas mais, outras menos, mas eu entendo que o problema está muito claro. E, de novo, não é tecnologia, nós não estamos discutindo algo que ninguém sabe como fazer. Tem vários cases. Uma vez eu perguntei a uma operadora, por que vocês não investem maciçamente na... Porque vamos pensar o seguinte, tem uma pessoa que teve 3 passagens no pronto-socorro com crise de hipertensão. É diabético, tem alto nível de estresse. Lá na empresa que paga o plano de saúde dela está registrado na medicina ocupacional todas as dificuldades que ela tem. No sistema do plano de saúde tem todas as passagens. Se tu integrar tudo isso numa base de dados, esse profissional
essa pessoa é muito provável que ela possa ter um AVC, um infarto daqui 1 ou 2 anos. Então a gente sabe disso. Olha que ruim, a gente talvez saiba quem vai infartar no ano que vem, mas por não integrar as bases de dados e não olhar para isso, a gente não está fazendo nada, E né? cuidar de uma pessoa antes dela infartar é mais barato do que depois que ela infarta, né? Além de ser mais barato, né? Tem. Alguém disse para nós que nós somos profissionais de saúde, não da doença, né? Então, nós temos que trabalhar para a saúde. Então, tu tem que criar um modelo de incentivo que incentive as pessoas a se manterem com saúde. E existem experiências e eu acho que isso vai evoluir, eu acho que as operadoras estão cada vez mais entendendo isso. A pauta de curto prazo está atrapalhando todo mundo. Porque tem uma coisa que o mundo capitalista inventou, que as empresas de capital aberto têm que a cada trimestre ou quadrimestre Quarter. publicar o quarter. E aí se o quarter não for bom, é uma tragédia, né? Aí troca o CEO, muda não sei o quê. Então a pauta de curto prazo do quarter não deveria servir para a saúde, né? E uma vez eu perguntei para o presidente de uma operadora por que não faz uma revolução em promoção e prevenção? Diz que as carteiras dos planos, elas migram de uma operadora para outra. Então você aumenta o custo de promoção e prevenção e depois vai para uma outra empresa, né? Eu disse, mas vai chegar o momento que chegou, que não é mais uma operadora ou que está passando por um problema. A indústria colapsou do ponto de vista de sustentabilidade, né? Então está na hora de todo mundo cuidar mais para que a gente mantenha as pessoas com saúde. E não é que alguém vai perder dinheiro com isso, gente. Assim, ó, se o 60 a mais vai dobrar, vai faltar lugar. Eu tô saindo eu saí do hospital para vir aqui com você. Tem 17 pacientes no pronto-socorro que não tem leito para internar, né? Então não é que assim, algumas indústrias estão buscando clientes, né? Uhum. Nós não estamos conseguindo atender todos os clientes que querem ser atendidos por nós. E esse número de clientes, que é o 60 a mais, que ocupa 60% da estrutura do hospital, está dobrando de... Então, tu imagina dobrando o número de clientes, sem dobrar a estrutura, e uma crise de sustentabilidade, onde todo mundo está perdendo margem, né? Sem falar de tudo que está no porvir, né? Que está em discussão hoje na indústria, piso da enfermagem, piso de outras categorias, reforma tributária. Então, assim, a gente está vivendo o pior ano do ponto de vista da sustentabilidade econômica e financeira da indústria de saúde suplementar que eu vivo há 3 décadas, né? E isso vai nos obrigar a acordar melhor, porque se a gente não acordar melhor, nós teremos um grande problema. É o pior ano mesmo. Então, eu tô reforçando isso que você disse, porque é isso. É o É, pior ano, apesar da pandemia, apesar de tudo o que aconteceu. O cenário atual é crítico. é isso. Eu não tenho dúvida nenhuma que as variáveis macroeconômicas. Aí tu diz assim, mas gente, como é que faz? Não dá para ir no banco pegar dinheiro que o dinheiro é caro. Então não é no banco que tu vai pegar dinheiro, né? Você está com a operadora pressionando, aumentando o gloss, aumentando o prazo de pagamento, aplicando descontos, fazendo descredenciamentos, né? Então você tá o custo, a inflação em alguns itens, né? O negociar com o fornecedor. Ou tem um fornecedor que disse o problema de matéria-prima, que a minha matéria-prima vinha da Ucrânia. Eu digo, até a guerra da Ucrânia estava nos prejudicando nesse momento. Então você está com muitas variáveis e não, de novo, não é um ou dois, três players da cadeia produtiva. É a cadeia produtiva que está passando. Porque se a operadora está com alto sinistro, ela tem dificuldade de repor inflação, ela quer mudar modelo, ela quer reduzir preço, com isso reduz a margem do hospital, que se relaciona com o fornecedor. E ainda a empresa, que é quem paga a conta, o reajuste é de 25%. Então, assim, ó, não dá para entender. Você quer reduzir, mas você vai aumentar para o pagador. O que a empresa tem que fazer? Ela não tem como assimilar um reajuste de 25%, 30%, 40%. Ela vai querer que mude o modelo também. Então, a indústria toda, a cadeia produtiva da saúde, tem muitas coisas boas, tem muitas iniciativas. O ambiente é um ambiente muito mais solidário, porque a gente enfrentou junto uma pandemia, e eu tenho certeza que a gente vai acordar melhor, mas vai acordar diferente. Talvez as competências dos profissionais que trabalham hoje não são mais aquelas de um tempo atrás, né? A própria competência de construir junto,
Não é mais o hospital fazer um hospital e na operadora pedir para credenciar. É o hospital e a operadora discutir qual a parceria estratégica que pode ter num novo ativo de saúde, né? Então a gente vai ter que ter uma competência relacional, negocial, absolutamente diferente do que nós tínhamos antes de 2019. Torelli, eu queria te perguntar uma coisa que a gente conversou antes de você estar aqui de fato, e eu apurei alguns dados, e eu queria falar um pouco sobre um pouco de olhar para o futuro, o cenário atual, mas é mais específico sobre o HCOR. Então, entender um pouco quais são os projetos e próximos passos do HCOR. A gente conversou, você me contou que o HCOR atingiu a marca de R$ 1 bilhão em 2022, em crescimento de mais de 60% em relação a 2017, é isso mesmo? A pergunta, e a questão é um crescimento substancial. A pergunta é, a que se deve isso? Como que vocês planejam aí, dentro de tudo que a gente discutiu aqui, cenário e tal, os próximos anos? E qual que vai ser a estratégia? Se vai ser uma estratégia de ampliação de hospital, novos leitos, mais parcerias estratégicas? Eu queria entender um pouco essa tua visão. Em 2020, quando eu cheguei no hospital, ninguém me contou que eu chegaria em janeiro, em fevereiro, em março teria a pandemia, né? Pegadinha, né? Mas eu agradeço muito à Associação Beneficente Síria, porque se eu tivesse que viver a pandemia fora de um hospital, eu teria enlouquecido, né? Então, durante a pandemia, eu fui todos os dias ao hospital, né? O pessoal diz assim, Toré, por que tu não faz home office, né? Porque tem risco. Eu digo assim, cara, eu sou o CEO do hospital, trabalho numa sala fechada, com ar-condicionado. Eu vou ficar em casa com medo de pegar o Covid e o funcionário que trabalha comigo está na linha de frente cuidando do doente de Covid. Então, a gente foi para a guerra juntos, né? Naquele momento, o hospital passou por uma transformação, um choque de eficiência, desde o processo de conta, glosa, suprimentos, processo, operações, e a gente conseguiu, com o mesmo número de leitos, 270 leitos, sair de um faturamento de 700 milhões para o faturamento de 1 bi. E em 2023 nós devemos fechar em 1 bi 200, né? O que aconteceu? Numa sala cirúrgica que fazia X procedimentos, se você dá um choque de eficiência e produtividade, ela faz X mais 20%. Se você rodar o leito mais rapidamente, você interna mais pessoas na mesma estrutura. Então, o hospital é um processo produtivo, né? Eu gosto de dizer, algumas pessoas me criticam porque eu falo da indústria da saúde. Nós somos uma indústria. Nós temos processo, nós temos procedimentos, nós temos que ter produtividade, nós temos ativo. Eu dou um exemplo. Ressonância magnética é um equipamento que tu não pode tirar da tomada nunca, porque prejudica o equipamento. Então, toda a ressonância dorme ligada à noite e você tem fila de pessoas para fazer uma ressonância magnética num equipamento que dorme sem ninguém, né? Então, se você tem um parque de equipamentos que podem ter agenda no sábado, no domingo. Agora nós iniciamos algumas agendas na madrugada. Imagine em São Paulo, às 3 horas da manhã, você fazer um procedimento, uma ressonância magnética. O que você ia levar 3 horas do trânsito, você vai fazer em 20 minutos, né? Então, tem clientes que aceitam fazer isso. Então, choque de produtividade, choque de eficiência foi que fez o hospital chegar onde chegou. E o HCOR é um hospital que ele tem que crescer, não porque a gente quer que ele fique grande, sim porque ele é um hospital desejado pelos pacientes. Quando você tem 17, chega a ter 20 pacientes no pronto-socorro sem leitos para internar, isso é muito ruim, porque pronto-socorro é um lugar para você passar rápido. Então você tem que aumentar o número de leitos. Nós estamos com 17 pacientes no pronto-socorro e nós já aumentamos 17 leitos. Então nós teríamos mais de 30 pacientes hoje. Nós, dentro do prédio hospitalar, a gente decidiu que só vai ter doente e profissional de saúde. Toda a estrutura administrativa, inclusive a direção, está indo para os prédios comerciais ao lado. Então nós vamos chegar a um hospital de 324 leitos. E nós temos um projeto de um novo bloco hospitalar de mais 210 leitos. Só que para construir um hospital hoje, você vai no BNDES ou num banco, faz um financiamento e depois de pronto você vai numa operadora pedir credenciamento. E eu tenho dito que nós não vamos iniciar a obra sem que uma operadora queira discutir um modelo desse hospital. Porque ele pode ser um hospital diferente, um modelo de remuneração diferente,
parceiro de uma ou de mais operadoras e que atenda à necessidade do sistema de saúde. Então, a nossa expansão até 323 leitos vai acontecer por ação do HCOR. E no que nós estamos chamando de bloco F, que são mais 210, onde nós já temos o terreno. E vamos combinar, um terreno próximo à Avenida Paulista para fazer. Está pronto, projeto já tramitando na prefeitura. E nós queremos construir o Heart Center mais moderno do Brasil. Só que nós não vamos colocar nenhum tijolo sem antes as operadoras sentarem com a gente. Vamos construir um modelo de remuneração diferente para esse hospital. Um modelo de linha de cuidado diferente para esse hospital, para que a gente não construa mais um ativo de saúde sem que esteja alinhado à necessidade do sistema futuro de saúde. Então, ontem foi um dia histórico para o hospital, nós fizemos um investimento de infraestrutura de mais de 100 milhões em todo o sistema elétrico, para que no mesmo prédio de 50 anos, isso é uma coisa maluca, né? Se você pegar o HCOR e construir um prédio novo, bonito, a operadora não vai nos credenciar, porque é um outro endereço e você vai ter grande dificuldade de credenciar um novo endereço. Então a gente investe para transformar um prédio de 50 anos num prédio mais moderno do ponto de vista de tecnologia. Então ontem nós inauguramos as nossas usinas de geração de energia para que aquele prédio de 50 anos possa ter uma ampliação de 50, 70 leitos, novos equipamentos dentro do prédio de 50 anos. E para isso a gente reformulou absolutamente tudo dentro do hospital. Então nós temos que crescer porque os pacientes querem ser atendidos pelo hospital e é ruim você deixar um doente dormir no pronto-socorro sem ter um leito para que ele possa ir quando já está definido que é uma internação que tem que acontecer. Se nós não tivéssemos aumentado 17 leitos nos últimos 2 meses, hoje nós estaríamos com mais quase 40 pacientes dormindo, esperando um leito dentro do hospital. E aí tu diz, o paciente reclama, mas ele continua. Porque o cliente em saúde, ele trabalha com a confiança. Sim. E quando você é paciente de um hospital, você é paciente de um médico, você acredita num corpo clínico, você vai reclamar, mas você vai ir lá, né? Mas o que a gente quer é que as pessoas continuem indo numa estrutura bem mais adequada, né? E, Torelli, esse bloco F, que vai depender, obviamente, dessas negociações, há uma previsão de daqui a X anos, ou ano que vem? Nós, como somos muito otimistas, nós estamos desenvolvendo o projeto do hospital, já está em desenvolvimento, né? Então, tem todo um projeto executivo, definição do que vai ter, de salas de hemodinâmica, salas cirúrgicas. Então, nós estamos construindo o projeto. Vai chegar um dia que o projeto vai estar pronto em cima da minha mesa. O que eu tenho feito? Eu tenho entrado em contato com as operadoras para apresentar essa oportunidade de um projeto conjunto colaborativo do HCOR com uma operadora. A gente está sendo atrapalhado pela pauta de curto prazo. As operadoras preferem tratar de outros temas nesse momento, né? Mas a gente encontra um momento na conversa, né? E a gente não tem dúvida que a gente não vai poder ficar na pauta de curto prazo para sempre, né? Então, a expectativa é que efetivamente a gente consiga, no próximo ano, iniciar a construção desse novo empreendimento em parceria institucional e estratégica com uma ou mais operadoras de plano de saúde. Porque a gente pode construir um produto novo, né? Construir uma arquitetura de produto novo. Tu imagina um hospital onde o paciente cardiopata idoso, ele não vai lá quando está doente, né? Ele passa a ser cuidado por nós, para que a gente mantenha ele com saúde, e quando ele ficar doente, ele sabe que tem um hospital que vai atender ele também. Então tem modelos diferentes que a gente tem a obrigação de explorar, né? E aí poderia, por exemplo, um modelo ser um verticalizado, específico só com uma operadora? Nós somos um hospital de mercado, né? Nós queremos verticalizar o modelo de cuidado, né? E poder oferecer para uma ou mais operadoras, né? Porque assim, a verticalização, ela tem foco em custo, né? A gente pode construir uma alternativa de custo a partir de um modelo de cuidado mais organizado, e isso pode ser um produto para a operadora A, para a operadora B, para a operadora C, porque, de novo, nós somos de um segmento que é um hospital de mercado que atende operadoras de mercado, né? Nós não temos interesse nenhum em verticalizar a uma única operadora, porque hoje a gente atende várias operadoras.
mas nós podemos verticalizar o modelo de cuidado, e esse modelo de cuidado ser atrativo para as operadoras. Perfeito. Torelli, eu tenho aqui o desafio de sempre ser abrangente na minha pauta com Sim. você e cumprir o seu horário, o nosso horário e o horário de quem está assistindo, ouvindo a gente em algum momento. Tem uma questão que a gente não conversou aqui, mas que eu queria ouvir um pouco a tua percepção, que é o papel nessa construção, nessa remodelagem, né, do sistema de saúde, da parceria público-privada. Se você acredita que isso tem mais espaço para avançar, além, por exemplo, do ProAD-SUS, que já é, né, um modelo que acho que é vitorioso, né? Mas assim, dá para ser mais do que isso? Eu acho que dá para ser mais. Eu tenho, pelo meu projeto de voluntariado, eu tenho ficado muito próximo de vários hospitais, santas casas, Aliás, conta do seu projeto, eu ia perguntar sobre é, ele. Você tem uma associação chamada Voluntários da Saúde, né? eu durante a pandemia eu estava em casa e a gente trabalhava 24 horas, né? Porque estava atrás de informações, né? E um dia eu estava em casa e um hospital lá do Sul, que eu ajudei a construir quando eu estava no Moinhos de Vento, o Hospital Restinga Extremo Sul, estava com um hospital do Exército de campanha na porta do hospital, né? E eu disse, pô, que legal, né? Para atender Covid. Só que naquela época o resultado do exame de Covid demorava uma semana. E o hospital estava com um tomógrafo estragado, que é o exame de imagem padrão ouro para decidir se você tinha Covid ou não estava Covid. Então tu não tinha nem o exame, não tinha o tomógrafo e tinha um hospital de campanha direcionando todo. Aí eu liguei para a direção do hospital e disse: "Gente, o que eu posso fazer para ajudar?" Disse: "Ah, Torelli, nós somos um hospital 100% SUS, na região mais pobre da cidade de Porto Alegre. Só temos R$ 500.000 e o tomógrafo custa 900. E nós não temos outros 400. A gente está buscando emenda parlamentar, não buscando." Aí eu disse assim: "Eu posso tentar ajudar a negociar?" Aí eu liguei para o fornecedor de tomógrafo e disse: "Meu amigo, a gente está vivendo uma guerra e como cada um vai se comportar na guerra, isso vai ser lembrado por sempre. Tem um hospital que está com um hospital de campanha, está sem tomógrafo, e ele tem 500.000, custa 900.000." Aí o fornecedor multinacional disse assim: "Torelli, nós, uma multinacional, nós não vamos dar financiamento, porque o hospital podia pagar 50.000 por mês, além do, do que ele tinha. Nós não vamos parcelar isso não existe." Eu disse: "Meu camarada, nós estamos numa guerra." Lembra que a gente começou falando que nós estamos numa guerra, né? E eles levaram para o board da companhia, né? E eu acho que não tem problema nenhum de dizer que foi a Siemens que fez isso. E o tomógrafo foi instalado. Aí eu me dei conta que eu posso doar algo que eu tenho, que eu construí em 30 anos, que é o meu conhecimento. E aí eu coloquei isso nas plataformas sociais e hoje nós somos 700 pessoas. Nós damos consultoria gratuita para mais de 30 hospitais. Não tem nenhuma região do Brasil que não tenha um hospital apoiado por nós. E o que, que a gente faz? Em vez de eu fazer caridade, eu tenho 30 minutos na minha agenda por dia que eu me dedico ao projeto, né? E aí o que, que eu tenho de diferente lá do hospital no sertão? Eu tenho acesso a conhecimento, eu tenho experiência, né? Eu tenho uma curva de aprendizagem. E o que, que ele tem? Ele tem muito pouco dinheiro, né? Mas ele tem propósito porque ele está junto com a comunidade. Assim, é fácil eu falar que eu sou competente quando eu trabalho num hospital na Avenida Paulista, em São Paulo, que tem uma receita, como o HCOR tem, né? E quando o que eu digo para todos, né? Vocês são muito mais competentes do que nós, porque com o dinheiro que tu tem eu não faria o que tu faz, né? Só que eu posso aportar o conhecimento. Então a gente está fazendo isso através da Associação dos Voluntários da Saúde. O trabalho voluntário ele é complicado, né? Mas a gente tá evoluindo bastante e tu vê que a gente pode ajudar muito. Essa é uma parceria público-privado, né? Hoje no Brasil, 6% dos hospitais possuem acreditação. Nós preparamos, nós já devemos estar com mais de 10 hospitais que nós estamos preparando para acreditação, 100% gratuito. Então você está lá em Trindade, Goiás, e você está tendo uma aula de capacitação gerencial com os melhores executivos do Brasil. Nós estamos discutindo com o meu amigo Rogatti e o Brito, da FEOSP e da ANAP, fazer um curso para desenvolvimento de líderes para os hospitais das Santas Casas de São Paulo,
com os principais executivos dos hospitais da ANAP. E, de novo, quando tu vive num país desigual que nem o Brasil, e você é um privilegiado por trabalhar numa instituição como eu trabalho, desigualdade e privilégio gera obrigação, né? Então, o que a gente está fazendo é uma obrigação de retribuir o privilégio que a gente tem numa sociedade desigual. Então, tem muita coisa para fazer. O projeto que saiu no Estadão essa semana, do Saúde em Nossas Mãos, tu imagina, você tem hospitais públicos que, se eles aplicarem um bundle de treinamento, orientação, ele consegue reduzir a infecção hospitalar na UTI. Se tu reduzir a infecção, tem um índice de mortalidade correspondente à infecção. Nós já apoiamos mais de 300 hospitais e isso gerou 40% de redução de infecção, que evitou 4.000 mortes. Então, o conhecimento do bundle para cuidar uma infecção, ele existe, mas eles não têm como, eles não estão treinados, eles não têm equipe com senioridade, e nós temos. Se dependesse de mim, esse projeto ia para 1.000 hospitais. Nós agora pactuamos com o Ministério da Saúde um projeto do PROAD e do HCOR, que é o teleeletro. Então, o paciente chega numa UPA e ele faz um eletro. Em 15 minutos, um especialista do HCOR interpreta o eletro como uma segunda opinião. E se o eletro tiver algum problema maior, ainda há a possibilidade de entrar em contato e conversar. Nós fazemos isso em 150 UPAs e agora nós devemos passar para 500 UPAs. O Brasil deve ter 600 a 700 UPAs. Esse é um projeto colaborativo junto com a Beneficência Portuguesa. Então a gente vai poder chegar ao ponto que qualquer paciente chegar em qualquer UPA do Brasil tem um especialista que em 15 minutos, numa plataforma totalmente integrada, vai poder apoiar o médico da ponta se o paciente tem que ir para um estudo hemodinâmico, se ele tem que tomar um trombolítico. Então a gente tem muito a fazer, né? E eu não tenho dúvida que a área privada está totalmente à disposição e querendo fazer, né? Porque a gente fez isso na pandemia, né? A gente viveu isso, né? Então a pandemia eu acho que tornou todo mundo mais solidário, mais generoso, e a gente tem obrigação de fazer, né? Então o PROAD é um exemplo bacana, né? Eu sempre digo, né? Se você pegar os hospitais do PROAD, são todos hospitais de imigrantes, né? E a saúde do Brasil, a inovação veio pelos hospitais de imigrantes, né? Hoje nós seríamos chamados de refugiados, né? Então a gente tem que... Esses imigrantes foram recebidos no Brasil. Então os hospitais de imigrantes são obras de retribuição ao país. E a essência da retribuição, ela continua. Se você tiver uma reunião com a diretoria estatutária da Associação Beneficente Síria, ela diz o seguinte: o hospital tem que crescer para aumentar os projetos de filantropia. É diferente se eu estiver discutindo o resultado do quarter, né? Então, a saúde tem isso, né? E a gente pode fazer bastante. A gente só precisa ter uma estabilidade política, né? Não dá para a gente ter a rotatividade que o Ministério da Saúde do Brasil vem tendo, porque a cada ministro ele começa um projeto novo, né? Então, a gente deveria transformar o Ministério da Saúde mais ou menos que nem o Banco Central, né? Por que no Banco Central a gente é blindado, né, por uma decisão de estabilidade da política econômica, e o Ministério da Saúde, que cuida da vida, ele fica com a variabilidade? Eu trabalho há 30 anos na área hospitalar, o que eu já conheci de ministro, né? Mas isso tá errado, né? Deveria mudar o diretor do hospital, mas não mudar o ministro do jeito que muda tão facilmente, né? E o crescimento ele vem na estabilidade. Os hospitais que estão melhores no enfrentamento da crise, eu fiz essa avaliação, sabe qual é a característica deles? Eles estão há uma década com a mesma direção e com o mesmo grupo executivo. Imagina gente competente, gente do bem, trabalhando há mais de 10 anos juntas todos os dias. Cada dia melhora um pouquinho, né? Eles vão ficar muito bons, né? Agora, tu imagina uma instituição que a cada 5, 6 meses troca a liderança e todo o corpo executivo. Esse é o Ministério da Saúde do Brasil, né? É impossível de dar certo, né? Então, assim, quando nós estamos no PROAD, nós estamos trabalhando em nome do Ministério da Saúde. E a gente torce para que o Ministério tenha estabilidade de políticas de governo, não tenha tanta variabilidade, não tenha tanta ingerência política, porque a saúde ela é de longo prazo, ela não é uma ação de curto prazo, né?
Aurélia, infelizmente, tenho que levar a nossa conversa para quase o fim. Tenho mais Tá bom. duas perguntas que acho que são bem importantes. A primeira é um pouco se olhar para 24. Pensando nesse cenário 23, está como está, você acha que vai melhorar? Olha, eu não sei se vai melhorar. Eu acho que se a gente fizer o tema de casa que tem que ser feito, 24 vai ser melhor, né? Nós temos que continuar com a pauta de curto prazo, mas nós temos que encontrar um espaço para a pauta reestruturante. Não adianta você imaginar que mudando tabelas, que mudando, ampliando prazo de pagamento, ampliando prazo de entrega de contas, em alguns momentos aplicando descontos ou não fazendo reposição inflacionária, você vai reduzir o sinistro numa população que vai dobrar de tamanho 60 a mais. Ou você vai ter uma pauta para o estruturante, ou vai piorar ano a ano sucessivamente, né? Então a gente já sabe, a gente tem o diagnóstico do paciente, a gente sabe o que fazer, a gente sabe que tem que fazer juntos. Não adianta gastar tempo no conflito, porque nós não vai adiantar absolutamente nada. Então a gente tem que, eu acho que o segundo semestre agora ele acorda. No primeiro a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. Pô, terminou a Covid, agora a gente vai ficar um pouquinho melhor, né? Era para ter paz, né? Né? Tu imagina o profissional de saúde, né? É. O profissional de saúde sai da pandemia e ele está sequelado emocionalmente, está sequelado fisicamente, né? Sobrecarregado. Sobrecarregado. E aí, quando é o momento dele restabelecer a normalidade, você vê uma crise de sustentabilidade sendo implementada, né? Eu brinco, o herói da pandemia, na sexta-feira, era todo mundo batendo palma na sacada de casa, escutando uma live sertaneja, né? Uhum. E agora tu tem uma crise de sustentabilidade no segmento que impacta o profissional. Então a gente tem que, como geração, a gente tem que encontrar uma forma de estabilizar e de passar por um momento diferente. Então eu sou otimista, né? Eu acho que 2024 só tem que falar baixinho, né? Porque a cada ano a gente falava que ia melhorar depois da pandemia, vinha uma variante mais. Pois é. Então a gente não pode falar muito, né? Mas eu acredito que 2024. Porque nós estamos voltando a estabilizar a aeronave, né? Porque Covid, desconhecimento. 2021, tragédia sanitária. 2022, todo mundo pegou Covid com a Omicron, né? 2023, crise de sustentabilidade, né? Só que a crise de sustentabilidade, se ela vier junto com o tema de casa bem feito, não tem novidade para 2024. Então, assim, vamos entrar o ano mais preparado, eu acredito. Bom, e a última pergunta, que é a que eu faço para todos os meus convidados, é quais pautas quentes que você acha que a gente aqui no Futuro da Saúde tem que olhar e prestar bastante atenção ao longo desse ano de 24? Assim, quais são os temas importantes? Eu acho que tem assim temas extremamente importantes que a gente tem que começar a dar visibilidade, como, por exemplo, a desigualdade, né? Nós estamos falando em inteligência artificial quando as pessoas estão numa fila há um ano esperando fazer uma cirurgia, né? Eu brinco que tem empresas investindo em metaverso. Nós já somos o metaverso social. A realidade da desigualdade em saúde é muito. O tema desigualdade, para mim, é um tema desigualdade em saúde. A média de idade dos pacientes, um estudo que tem no mapa da desigualdade em São Paulo, que calcula a média de idade ao morrer por bairro, né? E quem já. Cidade Tiradentes é 58 anos, Jardim Paulista, Jardins é 80 e tantos anos. É uma diferença de 40%, né? Nós deveríamos nos envergonhar todos os dias com a desigualdade de acesso à saúde que tem no nosso país, né? Então, essa é uma pauta importante. A outra pauta que eu acho necessária, que a gente fala de filas, de dificuldade, mas tem muito equipamento com leito fechado. Tem muita sala cirúrgica fechada. Fechada, Porque não tem pessoal, porque ociosidade. não tem orçamento. Nós temos que falar da produtividade e do modelo de financiamento das Santas Casas, por exemplo, né? Imagina as Santas Casas já endividadas, deficitárias, e agora vem o piso da enfermagem que ela não tem condição nenhuma de pagar. Então a gente tem que começar. Os hospitais regionais, lembra que com a Covid você podia ter todo o dinheiro do mundo, mas era o hospital da sua cidade que ia lhe salvar,
né? Então a gente tem que discutir a importância desse hospital e mais, não adianta ter uma indústria rica no município e um hospital pobre. Gente, o empresário dessa indústria tem que ir lá investir no hospital. E não estou dizendo que é botar dinheiro, vai ele para o conselho do hospital ajudar a melhorar a gestão do hospital, né? Então tem isso que é ativar essa indústria. E a questão da ruptura do modelo de cuidado, eu acho que esse é um ponto bem importante, né? Vamos trabalhar com o ativismo da saúde e vamos nos tornar profissionais de saúde, né? Porque hoje a receita do sistema vem da doença, né? Então, se a gente fizer essa ruptura e começar a ter novos... Imagina que bacana o seu médico entrar em contato com você, porque ele tem todas as suas informações autorizadas por você num portal, e ele está vendo que alguns resultados mostram o preditivo de algum tipo de doença mais grave, né? E ele ligar para você que ele quer conversar com você, né? Sim. Hoje você que faz o seu diagnóstico e decide quando você vai no médico, né? E quando você chega no médico, ele pergunta assim, quais as informações que tu tem, né? Então eu acho que a mudança, a transformação digital com a integração de dados e usando isso para o bem da saúde é um ponto que eu considero também extremamente importante. Certamente entrarão nas nossas pautas aqui do Futuro da Saúde. Torelli, eu queria agradecer demais a sua presença. Foi realmente uma honra ter você aqui. Não, a honra para mim estar aqui. Eu acho que a imprensa, e vocês, durante a pandemia, vocês cumpriram um papel fundamental, né? Porque vocês é que orientaram a sociedade, né? Vocês salvaram muitas vidas, né? Eu brinco que eu saía do hospital numa tensão e ia para casa assistir. Uma vez uma repórter perguntou para mim o que eu achava do uso da máscara no hospital ou da vacina. Eu disse assim, eu não me sinto à vontade para falar desse tipo de tema, porque eu estou aqui enfrentando uma pandemia, né? Se eu discutir que a pessoa tem ou não tem que usar máscara, isso é tão pouco importante, né? E quem comunicou à sociedade foi a imprensa, foram os jornalistas, né? Então, eu acho que esse é o que fica para a sociedade, né? A gente fala muito dos heróis da saúde e fala do médico, de quem está no hospital, né? Mas vocês é que foram a linha de frente dessa transformação. Então, vocês estão de super parabéns. A gente só não pode deixar a pauta da saúde sair da importância que ela tem, né? Porque era uma pauta única e agora ela volta a ser uma pauta em muitos telejornais completamente secundária e a gente está vivendo um colapso sanitário tão grave, não tão grave quanto a Covid, mas muito grave, de muitos brasileiros que não estão conseguindo acessar o sistema, né? Então, acho que dar transparência para isso é muito bacana e só vocês podem fazer isso. Então, acho que vocês têm uma importância. Nós vamos viver uma revolução sanitária e vocês são os porta-vozes dessa revolução, até para orientar as pessoas. Voltem a ter o seu médico, façam seus exames de rastreio, façam as vacinas, cuidem da sua alimentação, né? Porque a doença, elas muitas vezes, ou na maioria das vezes, ela está relacionada ao nosso estilo de vida. Então, vocês é que têm o microfone e vocês é que falam com milhões de pessoas, né? Imagina uma linguagem cada vez mais estruturante, focada na saúde. Vocês vão contribuir para essa revolução acontecer. A gente tem que ter a pirâmide etária da Europa, mas com saúde, né? Porque senão a gente não vai ter dinheiro para pagar a conta. Concordo 100%. Concordo também sobre a importância de ter mais jornalistas, esse olhar voltado para a saúde e para toda essa transformação que está passando no setor. Então, fica até o recado, né, para as grandes redações, para os grandes veículos de comunicação, porque a pauta realmente continua e continua muito importante, né, Torelli? Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Parabéns. Obrigada, eu queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam também até agora. Se você não assina ainda o canal, não se esqueça de assinar e de ativar todas as notificações. Até mais.